mais desse grupo fonte, que eu acabei de utilizar aí para fazer algumas formatações. Então vamos lá, vamos realizar algumas formatações usando o grupo fonte, certo? Em primeiro lugar, eu vou desfazer aqui as operações que eu fiz, vamos retirar todo esse texto, vamos deletar aqui todo o texto que eu já havia indicado aqui, ó. Vamos fazer isso. Pronto, acabei de retirar o texto, sem problema nenhum. Então agora nós vamos digitar um outro texto no lugar. Vamos botar aulas, concursos. Vamos colocar teste, mouse, teclado, teclado, de novo, aulas, cursos. Então botei várias palavras aqui no meu texto e nós vamos testar algumas formatações. Um caso interessante aqui, quando a gente estuda o Word 2010, é como selecionar o texto para alterar as formatações de fonte ou alterar as formatações de parágrafo aqui da nossa guia página inicial. Uma das formas de fazer isso é aplicando duplo clique ou até triplo clique. Porque se selecionar, observa, só clicar, ele posiciona o cursor. Agora, se tu aplicar um duplo clique aqui na palavra, ele seleciona a palavra. Triplo clique vai selecionar o parágrafo. Olha que interessante. Duplo clique seleciona a palavra e triplo clique pode selecionar o parágrafo, como a gente acabou de observar. Se o usuário posicionar o ponteiro aqui, à esquerda do texto, clica, seleciona a linha. Se ele aplicar um duplo clique, seleciona o parágrafo. Então nós podemos fazer seleção com duplo clique, com triplo clique. Sempre lembrando que é bem importante aí a história do duplo clique, porque duplo clique seleciona a palavra. E aí depois que eu selecionei essa palavra chamada concursos, agora eu vou alterar algumas das suas formatações, usando para isso aqui o grupo fonte. Então acompanha aí na tela do teu computador, aparecendo aí o grupo fonte. Primeiro eu vou dar nomenclatura para cada um desses botões, e aí a gente vai usando esses botões de acordo com a sua nomenclatura indicada, certo? Vamos pegar aqui primeiro o botão que se chama fonte. A tecla de atalho Ctrl Shift F, que permite alterar o tipo da fonte desejada. Então selecionei a palavra concurso, vou clicar aqui no botão chamado fonte e vou escolher a fonte Arial. Pronto, a palavra concurso agora ficou com outro tipo de fonte aplicada no texto. Perfeito. Vamos selecionar agora a palavra aulas e nessa palavra aulas eu quero mudar uma outra formatação, eu quero mudar o tamanho da fonte. Da tecla de atalho Ctrl Shift P. Então vou clicar e botar uma fonte com tamanho menor, vamos escolher aqui 28. Pronto, a palavra aulas agora está num tamanho de fonte menor. Só diminuir um pouquinho aqui a margem para ficar mais acima. Tá aí a palavra aulas, num tamanho de fonte 28 que eu acabei de aplicar. Poderia clicar no botão também aumentar fonte, Ctrl mais o sinal maior, vai deixando a fonte gradualmente num tamanho maior. E aí o botão reduzir fonte, que é Ctrl mais o sinal menor, que vai diminuindo o tamanho da fonte gradualmente, cada vez que tu clica. Depois nós podemos aplicar aqui um recurso bem interessante que nós chamamos de maiúsculas e minúsculas, que é esse botão aqui, ó, botão maiúsculas e minúsculas. Através desse botão, que está aqui dentro do grupo fonte, o usuário pode alternar entre as letras maiúsculas e minúsculas de um texto. E é importante para a prova que tu anote aí quais são as opções que eu tenho ali dentro de maiúsculas e minúsculas. Então eu vou mostrar para ti e gostaria que tu anotasse quais são essas opções. Claro que para isso eu vou ampliar para tu enxergar bem. Acompanha comigo aqui, ó. Quando eu clico no botão maiúsculas e minúsculas, nós temos as seguintes opções aparecendo. Primeira letra da sentença em maiúscula, que vai deixar apenas a primeira letra daquele texto selecionado em maiúscula e o resto em letras minúsculas. Temos a opção minúscula, que vai deixar todo o texto em letras minúsculas daquele documento. Temos a opção maiúsculas, que vai, como o próprio nome diz, deixar todo o texto em letras maiúsculas. Depois nós temos aqui colocar cada palavra em maiúscula, onde na verdade ele coloca a primeira letra de cada palavra em maiúscula em relação ao texto selecionado. Por isso chamado colocar cada palavra em maiúscula, mas que na verdade coloca apenas a primeira letra de cada palavra em maiúscula. E por fim aqui temos a opção alternar maiúsculo ponto barra minúsculo, que permite alternar entre as letras maiúsculas e minúsculas de um texto. Então vamos realizar essa operação aqui, vendo na prática essas diversas opções que a gente acabou de descrever. Então vamos lá. Vamos selecionar aqui um determinado texto, que
Tem aqui, ó, aulas, concursos, teste. E vamos clicar aqui na opção maiúsculas e minúsculas e escolher a primeira letra da sentença em maiúscula. Vamos escolher agora minúscula. Vamos escolher maiúsculas. Agora, colocar cada palavra em maiúscula. Percebe que só a primeira letra de cada palavra é que ficou em maiúscula. Aqui, ó. A de aula, C de concurso e T de teste. Vamos fazer a outra escolha ali. A opção alternar maiúsculo ponto barra minúsculo, que é alternar as maiúsculas e minúsculas. Vou clicar. Percebe que agora o texto ficou... Onde tinha letras maiúsculas, ficou minúscula. O A aqui ficou minúsculo. E onde tinha letras minúsculas, ficou maiúsculos. Então, nós podemos também alternar entre as letras maiúsculas e minúsculas de um texto.